Bom dia a todos, meus parabéns, as palestras foram maravilhosas, realmente muito elucidativas, e eu tenho duas questões para o professor, para o senhor ou professor, Milani. não sei, William Garcia. Wilson Garcia, daqui eu não estou lendo Depois muito bem. uma pergunta para o Milani, que está aqui quietinho. O peso da idade. O senhor falou sobre que Herculano Pires tinha 2 pontos com relação à pureza doutrinária. No entanto, o senhor somente explanou sobre um. Qual seria o outro? Eu, quando sentei aqui, eu me lembrei disso, né? É que a questão da pureza doutrinária hoje é vista diferente. Ela é vista mais dentro, sob o aspecto teórico, de entendimento, de significação dos textos de Kardec. Na verdade, ao tempo de Herculano, essa questão era muito mais forte do que é hoje. E naquela época, as ameaças de mudança dos textos de Kardec eram constantes, não é? E elas continuaram. Então, essa questão, esse viés da pureza doutrinária, é um viés, como eu disse, do ponto de vista legal, não se pode alterar o texto. Nem acrescentar, nem tirar, não é? Pode fazer o que Herculano fez, né? Colocar explicações em notas de rodapé. Por outro lado, existe a discussão hoje que leva esse termo a ter um sentido pejorativo. Como se discutir pureza doutrinária fosse discutir imposição de significados. Todos têm que compreender da mesma forma tudo. Não é esta a questão. Jamais Herculano caminhou por este lado. É evidente que cada pessoa tem a sua liberdade de entender. O que não pode, segundo ele, é misturar suas ideias pessoais com as ideias de Kardec e dizer que são de Kardec. É essa a questão fundamental que ele se batia com relação à pureza doutrinária, ok? Ok. O Milani vai falar também. Vou falar. Essa questão, na verdade, é o cerne do trabalho de Herculano Pires, e eu não diria a palavra pureza em si, como o Wilson está lembrando, exatamente. Hoje nós estamos adotando, na USA em particular, a ideia de coerência, porque pureza dá a ideia de uma coisa monolítica, né, que não tem dinamismo, não tem progresso. Quando a gente trabalha a ideia de coerência doutrinária, hoje uma das coisas que mais nós estamos sentindo, isso para quem tem vivência com centros espíritas e sabe do movimento espírita, a importância que é você ser coerente com os fundamentos e princípios, nós estamos verificando o quê? Exatamente aquilo que nós falamos na exposição. As pessoas estão adotando conceitos e princípios, são contraditórios com a construção doutrinária, e estão chamando isso de espiritismo como se fosse inovação. Nós temos diferentes modismos e práticas que estão adentrando nos centros espíritas, como naquela época também já existia, e eu vou falar porque o Herculano falava também, a apometria é uma delas. Se a gente começar com a ideia de que práticas, e eu não estou discutindo a validade do fenômeno, eu estou discutindo você chamar algo de espiritismo sem fundamentar isso de maneira adequada. E nós temos outras práticas também. Eu citei esse caso porque ele é muito atual. As pessoas que querem justificar a inclusão de práticas no centro espírita, alegando que isso é novidade, que Kardec não teve tempo de desenvolver e que, portanto, isso não estava previsto, isso é uma aberração filosófica. Porque se você tem princípios e você tem que ser coerente com os princípios, você vai ser coerente independente da época que você esteja, e se os princípios se mostrarem inválidos, aí sim você refuta os princípios e constrói uma nova teoria, mas é uma teoria integral, não é só um pedacinho. É esse o problema quando a gente quer trazer práticas e modismos para a casa espírita, alegando que isso não foi desenvolvido ou não foi trabalhado por Kardec, e não compreende os princípios doutrinários sob o aspecto filosófico. Por isso a força do espiritismo, ele se faz dentro da coerência que ele tem no corpo teórico dele, e não permite que nós façamos ou que nós consigamos trazer para o movimento espírita
preceitos que colidem, e é o que o Herculano denunciava, frontalmente com a estrutura e a coerência, porque vai entrar em princípios de contradição. Queria dar uma palavra. Pois não. Ele citou aí a apometria. Como fazia Herculano, que combateu o rustanguismo estudando os livros do Rustang, né? Quem quer lidar com a apometria, a favor ou contra, tem que conhecer suas origens. A palavra apometria, ela surgiu no Sul, de um grupo, de um santo espírita, que no seu primeiro livro faz a seguinte descrição: o trabalho espírita junto aos obsessores, à obsessão, ao trabalho mediúnico é fantástico, mas passou pela cidade dele um divulgador da hipnose, que ele assistiu. Aí ele diz o seguinte: na época de Kardec não havia esse assunto, então eu proponho que a gente faça uso da hipnose, que é uma novidade que Kardec não tinha conhecimento. E como o espiritismo tem que ter progresso, vamos usar a associação da hipnose com o espiritismo para tratar os espíritos. Santa ignorância. Porque a hipnose é um pequeno entendimento acadêmico do magnetismo, que é uma ciência fantástica, que surgiu, peço licença para falar sobre o assunto, por ter escrito o livro Mesmer, resgatamos os textos dele, e Kardec foi por mais de 30 anos magnetizador, conhecia o magnetismo e todas as fases do sonambulismo em sua profundidade. E, gente, o espiritismo surgiu por sonâmbulos, pela ação de magnetizadores, como foi Rostand e a Jafé. Então, é um completo desconhecimento da história do espiritismo. A hipnose é um fruto pequeno, é um fruto verde, que caiu da árvore do magnetismo, que, segundo Kardec, é a ciência irmã do espiritismo. Então, ao invés de criar coisas novas, que é esse absurdo da apometria, vamos resgatar o passado do espiritismo e conhecer as raízes da associação da cura com a espiritualidade. Que aí sim nós vamos estar fazendo um bom trabalho para as próximas gerações e não entregar deturpações, coisas equivocadas, como está se fazendo hoje. Ela tem ainda uma pergunta. Não, só para a gente fechar o tema, porque todos os temas polêmicos, e Herculano nunca fugia disso, como foi demonstrado aqui, ele sempre usava do bom senso, no caso do aspecto comum, mas ele fundamentava isso no aspecto lógico. Quando nós trabalharmos algum tema, qualquer ele que seja, e eu sugiro a todos quem não leu ainda A Pedra e o Joio, claro, ele vai trabalhar a teoria corpuscular do Hernani, mas ele traz todo o sentido da discussão de qualquer prática ou inovação. O verbo é a carne. O verbo é a carne. Qualquer prática ou inovação, mas ele vai nos fundamentos. No caso da apometria, o Lacerda, quando ele propõe isso, o que o movimento espírita está fazendo? Não é só falar assim, isso aí não é espiritismo e fica por isso. Não. Vamos analisar o porquê disso ser ou não ser. E, recentemente, nós tivemos um encontro da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo, que esse ano nós contamos com a presença do Herculano ali, representando o centenário. O que nós fizemos na Liga? Um físico, doutor em física, ele pegou a teoria, o Alexandre Fontes, ele pegou a teoria do Lacerda, que justifica a apometria, e analisou a fundamentação que ele propunha. E ele identificou que ali havia incoerência com os conceitos da física. O médico estava tentando fundamentar sobre aspectos físicos, e é o que o Paulo comentou. Se quer escrever alguma coisa envolvendo conceitos de física, que conheça a física antes de escrever. E o problema, ninguém está criticando destrutivamente, é só para a gente não trazer, não abraçar para a casa espírita práticas que vão destoar daquilo que nós acreditamos em termos de justificativa. É isso que Herculano fazia. Ele publicamente, inclusive nos jornais, ele abria isso para reflexão. Ele não debate, né? O que resolve é o debate. É o debate, ele não tinha medo de fugir, ele colocava isso claramente para reflexão. E é isso que nós devemos fazer, não é aceitar ou refutar. Kardec falava, se nós não vamos refutar também num primeiro momento, vamos deixar de lado até analisarmos isso para verificar se tem validade ou não. É assim que a gente faz, e não abraçar ou refutar pura e simplesmente.